Nação flamenguista, a mídia aí de todo o Brasil discutindo essa questão do julgamento de Bruno Henrique, né? Bruno Henrique foi julgado, pegou 12 jogos de suspensão, pegou uma multa ali de 60 mil reais. Parece que tá liberado aí para jogar Libertadores, que seria uma boa para o Flamengo, né? Vi muita gente aí criticando, vi outro dizendo que o Flamengo é porque é o Flamengo, porque é o clube favorecido, que é o clube do sistema. Não, pessoal, não tem nada a ver. Talvez outros jogadores que foram suspensos assumiram, né? Teve jogador aí que assumiu, a defesa talvez não fosse preparada como a defesa do Bruno Henrique, né? Inclusive ele foi condenado por forçar um cartão para ficar fora do próximo jogo, não envolvendo a aposta, né? Então, são assuntos, são detalhes, né? Que na verdade a mídia vai sempre discutir, tem os rivais que vão sempre debater, que querem a suspensão de Bruno Henrique, que isso não pode acontecer, mas eu acho que tá de bom tamanho, né? Tanto para o Bruno Henrique aí, como para o Flamengo. O Flamengo agora tem que se concentrar aí na volta, né? Do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores. Mas vamos ver aqui por outro olhar, vamos ver o que a mídia tá falando, o que a imprensa tá falando sobre esse caso de Bruno Henrique, né? Créditos do vídeo vai para a ESPN Brasil, link na descrição. Vamos acompanhar aí, pessoal. Muito demorado, assim, que aconteceu meses depois do caso ter sido divulgado, isso já facilitou um pouco, porque era um momento em que o Bruno Henrique era titular absoluto do ataque, né? O Pedro estava fora, o Pedro estava voltando de lesão, depois ele demorou a se reencontrar e o Bruno Henrique foi um jogador importante durante esse período. A escalação dele para bater aquele pênalti foi ruim para ele, e aí ninguém fala do Felipe Luiz, que foi quem o escalou para bater. Agora ele pode, aos poucos, já tendo ficado um pouco assim à margem e tal, deixar um pouco para lá, vai ter mais espaço para jogar ali na frente. Ele pode fazer essa função também, a gente sabe que ele tem capacidade para fazer essa função. Mas o Bruno Henrique, eu acho que é um jogador que ainda tem um papel importante dentro do elenco do Flamengo e vai, de alguma forma, no momento que o Flamengo tem ainda Libertadores, Campeonato Brasileiro que a partir de agora vai ser muito intenso, né, com 2 jogos por semana, é uma baixa. Agora, Mari Pereira. A parte anímica a gente também não sabe como vai impactar no grupo, né? Exatamente. E assim, é uma coisa muito louca que o Flamengo, num momento positivo dentro de campo, sempre tem alguma coisa, né? Sim. A gente viu as polêmicas envolvendo Felipe Luiz e Pedro, que parece que agora é passado, etc. Mas algo surge, né? Com essa condenação agora do Bruno Henrique, vai ter recurso, etc., o Pedro vai precisar estar nos cascos e fazendo treinamentos excelentes. Ele vai precisar aproveitar essa oportunidade, porque muito provavelmente vai virar titular absoluto, né, Mari? O Wallace pode aproveitar uma oportunidade ou outra, mas ele vai ser esse cara de confiança novamente, né? Vai. E eu não sei se isso já estava se desenhando nessas últimas partidas. Pode ser. Porque ele tem entrado como titular, né? Sim. Nas últimas partidas. Então, eu não sei se o julgamento já estava marcado, todo mundo do Flamengo já sabia. Com certeza, conversas com os advogados, entre aspas, já previam uma certa punição de partidas de ausência. Então, eu não sei se internamente o Felipe Luiz já estava trabalhando com isso. É muito provável. De já testar contar ali, com isso, né? Exatamente, de já testar ali um Flamengo de saída sem o Bruno Henrique. Ele entrou nas partidas depois, claro, porque estava à disposição, mas de saída já testar um Flamengo sem o Bruno Henrique. E é muito do que o Eugênio falou, o Flamengo, se tem um time que pode se dar ao luxo de perder uma peça importante, esse time é o Flamengo. Principalmente o Flamengo de hoje, muito bem encaixado com o Felipe Luiz, com as peças que chegaram. O Felipe Luiz já mostrou que sabe muito bem contornar qualquer ruído externo. Teve o Boto agora no Mundial, falou, não falou, vai atrás de reforço, não vai, o Gerson não volta, aí depois teve essa coisa com o Pedro. O Felipe Luiz, ele já mostrou que tem essa capacidade de gerir muito bem o grupo, e a parte assim, anímica e emocional que mais me preocupa. Se isso afeta, como que vai ser o dia a dia, a punição é só para jogos? Ele vai poder continuar treinando? Porque no caso do doping do Gabigol, a gente lembra, né? Verdade. Nem participar do dia a dia ele podia. Isso vai se estender ao Bruno Henrique? Porque aí sim, acho que começa a entrar em outras camadas, né? Mas por enquanto, eu acho que o Felipe Luiz sabe contornar muito bem. Como é futebol brasileiro, 12 jogos você resolve em 2 meses. Tem essa, também tem essa. Calendário, agora eu acho que ficou barato. Em vista do que acontece com outros jogadores, que também acaba ficando barato, porque o cara sai aqui do Brasil para esperar baixar a poeira, daqui
a pouco ele está de volta. Né? A gente tem vários casos assim. Eu acho que está na hora da gente ter uma legislação mais rígida em relação a isso, porque a gente já tem casos. Ela acaba deixando margens, né? Vários casos já aconteceram. Casos de absolvição, casos de punição. Agora, trazendo essa parte do sentimental, do anímico, que a Mari citou aqui pra gente, professor, falando não apenas do Flamengo, mas falando do futuro do Bruno Henrique como jogador. Você analisa que um retorno, tudo bem, mais uma vez, aqui tentando não ser repetitivo, cabe recurso, etc. Mas se a condenação for concretizada, é um baque, né? É um baque, mas você percebe que ele já deu mostra de não ter se abalado. Verdade. Depois que o caso se tornou público, a gente achava, eu, por exemplo, achava que ele ia cair mais em produção. Ele caiu em produção por outros motivos. Essa altura da vida dele, questões físicas. É um jogador que ao longo da vida já teve sérias questões físicas, né? Sim. Quando estava no Santos, no Flamengo também, mas no Santos ele ficou quase um ano sem jogar. A lesão do olho dele foi muito grave. Um problema na vista. Estava usando aquele óculos, né? Então é um cara calejado nesse sentido, né? E a gente espera que ele também tenha aprendido a não se envolver com essas coisas. Né? Porque exatamente. Houve um envolvimento ali que fica uma lição a respeito disso. Bom, o Fã de Esportes pede encarecidamente aqui passagem pra gente falar novamente sobre seleção brasileira. Pessoal, um julgamento de mais de 7 horas nesta quinta-feira aqui no STJD, sede no centro do Rio de Janeiro. O Bruno Henrique, atacante do Flamengo, acabou suspenso por 12 jogos e também vai ter que pagar uma multa de R$60 mil. Bruno Henrique não compareceu à sede do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, a presença não era obrigatória, mas participou do julgamento de forma virtual. Inclusive deu uma declaração, mas não ficou disponível para depor ou responder perguntas, preferiu, nesse caso, ficar em silêncio, que também era um direito dele. O Bruno Henrique, agora, ele vai aguardar, o Flamengo vai recorrer mais à frente, também vai buscar um efeito suspensivo, tem que esperar a publicação do resultado que houve aqui, 4-1. Bruno Henrique foi condenado no artigo 243-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que diz atuar de forma contrária à ética desportiva com o fim de influenciar o resultado da partida, prova ou equivalente. No artigo 243, que ele também estava denunciado, atuar deliberadamente de modo prejudicial à equipe que defende, ele foi absolvido. Bruno Henrique falou um pouquinho, teve a declaração, mas Michel Acef, o advogado que representava o Flamengo aqui, também defendeu, claro, o Bruno Henrique, falou um pouquinho sobre a estratégia rubro-negra de pedir também efeito suspensivo e depois recorrer da sentença. O Flamengo, obviamente, respeita a decisão da Justiça Desportiva e vai recorrer dela. Eu acho que o mesmo argumento que foi utilizado para entender pelo afastamento do artigo 243, de que isso foi uma orientação tática, ou seja, era esperado do Bruno Henrique que levasse um terceiro cartão amarelo, é o mesmo argumento que tem que ser utilizado para entender que isso não é uma atitude antidesportiva, antiética. Sobre a abrangência da pena de 12 jogos de suspensão, se vale em jogos internacionais também, como a Libertadores, há uma divergência entre as partes. O Flamengo e Bruno Henrique entendem que, de acordo com o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, Bruno Henrique só vai cumprir essa pena em jogos do Campeonato Brasileiro. Já na versão da Procuradoria do STJD é bem diferente. A Procuradoria vai aguardar a publicação dos acórdãos, a publicação dos votos, tanto dos relatores como dos vogais. Vamos fazer uma análise jurídica e, oportunamente, vamos nos manifestar nos autos sobre a possibilidade ou não de recorrer para o pleno. Por isso que a Procuradoria pediu essa extensão dos efeitos da pena, porque tanto o atleta principal, o Bruno Henrique, como os atletas amadores, eventualmente fossem contratados, buscassem algum outro clube, numa outra divisão, em uma outra jurisdição, em algum outro país, a gente buscou essa extensão para que seja cumprida a pena integralmente. Então é isso, Bruno Henrique está liberado, por enquanto, para treinar no CT Ninho do Urubu, se representa nesta sexta-feira, depois de 4 dias de folga, junto com o restante do elenco, ao técnico Felipe Luiz. Parte da torcida dele pegar uma suspensão muito severa foi julgado hoje pelo STJD pela suspeita de manipulação
de jogos, Zinho, 12 jogos de suspensão apenas. E é importante a gente reforçar, apenas do Campeonato Brasileiro, portanto ele está liberado para jogar a Copa Libertadores. Esse é o lance do cartão. Está nas quartas de final, aí o lance do cartão em Brasília contra o Santos. Então, além de recorrer, o Flamengo deve entrar com um efeito suspensivo para um novo julgamento. Mas te respondendo, eu estava mais temeroso de uma punição mais severa, assim, partindo até para uma coisa de... Pessoal, mas vale lembrar, né, que Lucas Paquetá, eu sei que muitos estão dizendo, a justiça brasileira passa pano pro Flamengo, só aconteceu isso porque foi no Flamengo. Pessoal, Paquetá foi julgado por um caso parecido, né, na Inglaterra. Foi na Inglaterra. Será que o Flamengo influenciou lá também? Será que pesou lá? Não, porque ele é ex-jogador do Flamengo. Não vamos punir porque ele é ex-jogador do Flamengo. Será que pesou lá também, pessoal, essa decisão? Nada a ver, né, pessoal? Nada a ver. Claro, às vezes, né, é um jogador de terceira divisão, pegou uma suspensão maior. Será que ele... Tem jogador aí que assumiu, né? Eu fiz pra ser beneficiado. Manipulei o resultado. Bruno Henrique não assumiu. Ele levou um cartão porque ia ficar fora do próximo jogo. É normal aqui no futebol brasileiro, né? Simplesmente isso, né? Mas vamos acompanhar aí. No mínimo, uma suspensão de 1 ano fora dos gramados, porque eu vi outros julgamentos, né? Sim. E que parecidos, né, com o dele, e que houve esse tipo de punição. Então, 12 jogos e essa multa até ficou barato aí, no caso, para que entre com recursos, com novo julgamento, e ele foi absolvido de outras acusações que tinham, então vai ficar focado nessa. Acho que com certeza vai baixar essa multa aí. Em cima do que o Zinho acabou de dizer, Pascoal, você se lembra da operação penalidade máxima, né? Naquela operação, as penas foram muito mais pesadas, muito mais severas. Foram banidos do futebol o Diego Porfírio, o Gabriel Tota, o Matheus Gomes, o Romário, que logicamente não é o Baixola, e o Igor Catatal. Liberado após apenas o pagamento de multa, o Tony Anderson, que na época jogava no Ituano. Liberado após 360 dias de suspensão, Aleph Manga, na época estava no Coritiba, o Brian Garcia, do Independiente Del Valle do Equador, o Eduardo Bauerman, que hoje está no Everton do Chile, mas estava no Santos, né? Com 1 ano para a época. Exatamente, 360 dias. Fernando Neto, hoje sem clube. Igor Carius, hoje no Sport. E o Kevin Lomonaco, do Independiente da Argentina. Além, desculpa, tem mais um nome, do Sávio, que hoje está no Remo. E suspensos por 600 dias, quase 2 anos, praticamente 2 anos, o André Queixo e o Dadá Belmonte. Esses jogadores ainda estão cumprindo pena, pelo que eu entendi aqui. Tem outro, Nino Paraíba, ficou 2 anos também parado. Nino Paraíba, também um jogador aí que costuma... E pagou uma multa de 100 mil jogar reais. Série A ou Série B, na pior das hipóteses do Campeonato Brasileiro. Alguns desses casos, não sei se todos, os jogadores assumiram a culpa. O Bruno Henrique, para quem acompanhou hoje, não precisa ter acompanhado tudo, não. Para quem acompanhou parte do julgamento, viu que ele, até agora, não assume responsabilidade, não assume culpa de nada. Não, eu esperava a mesma punição que todos esses que você leu. O caso é muito parecido. Nós vimos aí, eu esperava a mesma punição. Nesse caso, especialmente do Bruno Henrique, ainda tem a justiça comum, né? Lá em Brasília, que tem o caso que foi entregue pela Polícia Federal, que se transformou de uma apuração em uma ação, e essa ação está sendo desenvolvida. Os advogados queriam mudar o artigo em que o jogador estava enquadrado, depois desistiram e continua lá, ainda não foi feito o julgamento, isso é na justiça comum. Nós estamos tratando da justiça desportiva. Eu também, confesso, que fiquei esperando uma pena semelhante aos outros. Porque se você pegar o histórico de todos eles, existem alguns mais pesados, que fraudaram algumas mais do que uma vez as casas de aposta, e outros que fraudaram uma vez ou uma outra vez.
as casas de aposta e também foram punidos com pelo menos 1 ano de suspensão. E quando você dá a suspensão por tempo, essa é uma suspensão que não tem como você recorrer. Quando você dá uma suspensão por jogos, você consegue recorrer. Porque a partir de 2 jogos, você consegue tentar o efeito suspensivo. E acho que o Flamengo vai tentar o efeito suspensivo. O que é o efeito suspensivo? A punição está lá, ela fica suspensa. Ao invés de ser uma câmara que analisa com 4, 5... Aí talvez quando ele se aposentar vão julgar, né? Todos, aí vai para o pleno. Básica. É isso que vai acontecer. Aí o pleno julga. Não, isso não demora muito não, Plihal. Não, vai ter aquela cestinha básica. Não demora muito não. Vai para o pleno e o pleno analisa. O tribunal pode manter a punição, pode reduzir, pode aumentar. Eu já vi aumentar, já vi manter, já vi reduzir. Isso vai muito do que os juízes entendem na Câmara Plena. Agora, nesse caso específico, eu esperava uma punição, no mínimo, equivalente às dos demais. Mas isso acabou não acontecendo no caso do Bruno Henrique. Tá certo. Pois é, pessoal, a mídia discutindo essa questão de Bruno Henrique levou... que teve seu julgamento, né? Todo mundo sabe o resultado, né? São alguns jogos de suspensão e também uma multa de 60 mil reais. Só que eu vejo muita gente dizer teria que ser suspenso igual aos outros. Pessoal, vamos lá. Eu não sou formado, não sou advogado, mas até eu consigo entender e ver divisão diferente. Por exemplo, vamos lá, esses jogadores que foram suspensos aí 1 ano, 2 anos, foram suspensos por quê? Onde foi que o julgamento pegou eles? Primeiro, assumiram. Estavam envolvidos em esquema para manipular o resultado. Repetir. Eles estavam em esquema para manipular o resultado e ter benefícios financeiros em casas de aposta. Ele recebeu o cartão amarelo. Não é que ele estava com 2 cartões e ia entrar o terceiro. Não. Nada disso. Eu recebi o cartão para beneficiar. Provocou o cartão para beneficiar. Ponto. Bruno Henrique. Sim, outra. Eles assumiram, né? Bruno Henrique não assumiu. Momento nenhum, Bruno Henrique assumiu. Ok, ele foi julgado por quê? Ele tinha 2 cartões amarelos e provocou o terceiro cartão para ficar fora de um jogo. Não é que ele provocou o terceiro cartão para ser beneficiado em aposta. Então, pessoal, são coisas diferentes. Apenas para esclarecer aqui, né? Muito se fala aí que o Flamengo vai recorrer, né? Para diminuir esses jogos aí. Muito se fala que o Flamengo está liberado para escalar Bruno Henrique na Libertadores. Outros dizem que não. Há controvérsias, né? Mas, pessoal, é assim. É o seguinte. Eu vejo muito torcedor aí dizendo que aconteceu isso é porque Bruno Henrique é do Flamengo, porque o sistema favorece o Flamengo. Nada a ver, pessoal. Eu acho que estão misturando as coisas, né? Simplesmente isso. Por exemplo, Paquetá na Inglaterra. Paquetá não foi suspenso, não pegou jogos de suspensão, não teve multa. Aí eu pergunto, será que foi o Flamengo que influenciou lá? O que é que vocês me dizem? Então, pessoal, não tem nada a ver. Não, porque é justiça brasileira. Lá não é justiça brasileira. Inglaterra, viu? E Paquetá foi absolvido. Não teve pena, não teve julgamento. Quer dizer, não teve punição. Então, será que foi o Flamengo que ajudou o Paquetá lá? Simplesmente isso, pessoal. Então, não vamos dizer aqui que o Flamengo sempre é o clube favorecido. Não existe isso, né? Não existe. Para mim não existe, né? Eu concordo com parte da mídia que nesse momento Bruno Henrique não é o jogador essencial. Bruno Henrique não é o jogador fundamental nesse momento no Flamengo. Isso aí é um fato. É um jogador importante, mas eu acho que tem outros jogadores mais importantes. Eu acho que o Flamengo não perde tanto de qualidade nessa suspensão de Bruno Henrique, né? Eu até acho que ele
em alguns jogos seria importante, né? Em alguns jogos aí da Libertadores, principalmente. Até porque, geralmente, quando o Flamengo joga fora de casa, o estilo de jogo pode ser diferente, né? Deixar o time mais rápido, deixar o time mais como é que se diz? No contra-ataque, né? Então, isso aí pode ser importante, né? Bruno Henrique. Não sei se realmente ele vai estar apto a jogar a Libertadores, né? Contra o Estudiantes, né? É o Estudiantes. Mas, pessoal, sem sombra de dúvida, é como eu disse, não é um jogador fundamental, não é aquele jogador que o Flamengo perdendo, o torcedor pode entrar em desespero, pode entrar em pânico, não. Acho que faz falta, vai fazer falta, até porque ele era do banco, mas Pedro voltou comendo a bola, voltou jogando muito bem, e sem sombra de dúvida, isso aí é importante. E a gente espera que Pedro continue, né? Inclusive no último jogo não fez gol, deu assistência para Arrascaeta. Arrascaeta que inclusive, Arrascaeta e Varela no jogo do Uruguai destruindo, jogando muita bola. Então, sem sombra de dúvida, acho que o Flamengo não vai sentir tanto. Claro, os rivais vão sempre debater, dizer que o Flamengo é o clube a ser favorecido, que Bruno Henrique isso. Nada a ver, pessoal, nada a ver. Então é isso, deixa a sua opinião aqui também nos comentários, se inscreva no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.